Boa noite. Turma, né? Mais uma vez aí, oficialmente, boa noite para vocês. Né, nós vamos iniciar, porque, né, já deu o nosso horário aí. Hoje a gente inicia a primeira aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Nervoso e Cardiorrespiratório. E a nossa aula de hoje, né, ela vai ter essa disciplina, né, como um todo, ela vai ter a mesma dinâmica da disciplina anterior, onde vocês vão ter análise de laminário digital, e vocês vão reproduzir esses desenhos que vocês forem observar aqui das lâminas no caderno de vocês, esquematizar, né? Claro que é bom descrever também a nomenclatura aí das estruturas, né? Então, a nossa mesma dinâmica. Hoje, na nossa aula, particularmente, vai ser falado sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E aí vai dar um enfoque maior na parte histológica, que é o quê? A análise das lâminas. E aí a gente vai, através do estudo dessas lâminas, da histologia dessas lâminas, a gente também vai entender a função e a importância desse sistema, né, para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Né? É o nosso sistema nervoso, é o nosso cérebro, né, as estruturas que compõem, que comandam todo o nosso corpo e comandam as funções que o nosso corpo desempenha, né? Mantendo a homeostasia corporal. O que é homeostasia corporal? Mantendo o nosso perfeito equilíbrio. O que significa nosso corpo estar em perfeito equilíbrio? É todas as nossas estruturas estarem funcionando de forma 100%, né? De forma correta. Né? Então, quando começa alguma coisa a falhar, significa que a gente não está em homeostasia, né? Quando a gente fica doente, apresenta uma febre, né? O nosso corpo não está no equilíbrio. Alguma coisa está o quê? Alertando que tem de não está funcionando bem. A gente vai entender essa homeostasia, a importância desse sistema para o controle de todas as funções do nosso corpo. E aí, o objetivo da nossa aula de hoje é analisar essas lâminas, né? A gente vai ter a lâmina de cérebro para ser analisada, a lâmina de cerebelo, a lâmina de medula de gânglio e a lâmina de nervo. Então, no total, são aí umas 4 lâminas que a gente vai observar, né? Junto com o gânglio aí também, que a gente vai observar as estruturas entendendo a sua importância. Alguém quer colocar alguma coisa? Está entendido? A gente pode iniciar aqui. Vocês que gostariam de fazer alguma observação? Então, eu vou iniciar aqui, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me sinalizar, tá? Características histológicas, nós vamos abordar as características histológicas, tanto do sistema nervoso central, como também aqui do sistema nervoso periférico. Na verdade, o sistema nervoso, nós já vamos observar essa característica, ele é subdividido aqui em central e periférico. Então, nós vamos observar estruturas que fazem parte do sistema nervoso central e estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico e, a partir daí, nós vamos, então, entender como essas estruturas atuam dentro desse sistema, auxiliando o sistema nervoso na execução das suas funções, tá? Então, antes da gente começar, nós vamos primeiro, né,
antes da gente começar aqui a nossa observação histológica, que nós vamos ver o que a gente consegue observar microscopicamente dentro do sistema nervoso central e periférico, nós vamos então para as nossas orientações gerais para o desenvolvimento dessa nossa aula prática. Então, nessa aula nós vamos fazer o estudo e a exploração de lâminas histológicas digitais, tá? Então, quais são as lâminas que nós vamos estudar, que nós vamos explorar durante essa aula prática? A lâmina de cérebro, a lâmina de cerebelo, medula e gânglio, tá? Então, são duas estruturas que nós vamos observar numa mesma lâmina, e a lâmina aqui de nervo. Então, essas são as 4 lâminas digitais que nós vamos explorar, que nós vamos identificar as estruturas presentes durante a nossa aula prática. E aqui sempre lembrar que essas lâminas, para que elas possam ser observadas, nós vamos utilizar este software, o Imagescope, tá? Para que a gente consiga abrir as lâminas e consiga observar as estruturas que estão sendo solicitadas no desenvolvimento dessa nossa aula prática. E no final da observação, você vai então esquematizar por meio de um desenho a imagem que você está observando. Vai desenhar mesmo o que você está observando, vai precisar ou de folha sulfite ou de um caderno de desenho para que você consiga desenhar o que você está observando na imagem que é projetada durante a nossa aula prática. E sempre lembrando de fazer esse esquema, esse desenho com legenda. Então, sempre vai identificando ali o que você está desenhando. Por quê? Porque quando você for retomar esse conteúdo, né, para observar aí esse conteúdo, você vai então precisar entender o que você marcou ali no seu desenho. O que significa cada uma daquelas estruturas no seu desenho. Então, para que você consiga observar, você precisa aqui de uma legenda nessa figura, tá? Então, precisa de lápis de cor, porque muitas das estruturas, né, a gente vai ver que é marcada com hematoxilina e eosina, então vai ser aí tom de rosa, tom, né, mais roxo, meio azulado, então vai precisar de lápis de cor para que você consiga diferenciar essas estruturas, ok? E antes da gente começar, de fato, a falar aqui das nossas lâminas, buscar as estruturas nas nossas lâminas, a gente vai revisar um pouquinho a respeito do sistema nervoso para a gente entender cada uma das estruturas que nós estamos observando na nossa lâmina. Se a gente observar aqui o nosso esquema, né, o esquema aqui do sistema nervoso, a gente percebe o quê? Que o sistema nervoso, ele é subdividido em 2 porções. O que nós chamamos de sistema nervoso central, que é a estrutura que são as partes do sistema nervoso que estão aqui, ó, dentro do crânio e dentro da coluna vertebral, tá? Então, o encéfalo, tá? Então, os ossos do crânio protegem o encéfalo e os ossos da coluna vertebral vão proteger aqui, ó, a minha medula espinal, tá? Ou espinhal, pode ser chamado desses 2 nomes. Então, o sistema nervoso central, ele vai ser formado pelo encéfalo e também vai ser formado aqui pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central, né? Então, o próprio nome já fala, periférico é periferia, é tudo que está fora do sistema nervoso central. Então, tudo isso de azul que nós vemos aqui na figura, ó, tudo isso aqui marcado em azul na figura, isso é sistema nervoso periférico. O que vai constituir esse sistema nervoso periférico? Os receptores sensoriais, que são aquelas estruturas, são receptores, são neurônios, né? Ou células sensoriais que vão dar que vão ser estimuladas, e são elas que vão, ao serem estimuladas, né, por estímulos como, por exemplo, a luz, a partículas odoríferas, também temperatura, dor, entre outros estímulos, esses receptores eles são estimulados e eles mandam esse estímulo, transformam esse estímulo em um. E lá no sistema nervoso
esse estímulo, ele vai ser, então, interpretado e, a partir daí, vai ser gerada a percepção para esse estímulo. Então, por exemplo, quando a gente, né, sente o cheiro de um perfume, os nossos receptores sensoriais que estão lá no teto da nossa cavidade nasal, eles são estimulados pelas partículas odoríferas e essas partículas odoríferas, elas, né, esse estímulo, ele vai ser transduzido, que a gente fala, transformado em um impulso nervoso. E aí, esse impulso nervoso vai ser levado lá para o sistema nervoso central e lá no sistema nervoso central é que uma região lá do córtex, específica do córtex cerebral, vai ser Então, a gente não sente o cheiro com o nosso nariz, a gente percebe esse cheiro lá, né, com uma determinada região específica do nosso córtex cerebral. E isso é possível, essa percepção de mundo, né, a percepção de alterações do nosso meio interno, é possível devido à presença aqui desses receptores sensoriais. Além dos receptores sensoriais que estão presentes aí no sistema nervoso periférico, são componentes do sistema nervoso periférico também os nervos, tá? Então, os nervos, eles vão trafegar informações para regiões específicas do nosso corpo e dessa forma ele consegue modular, eles conseguem regular a atividade de diferentes áreas do nosso corpo e nós temos também os gânglios fazendo parte do sistema nervoso periférico. E esses gânglios aqui, claro, né, vão auxiliar aí nessa questão de orquestrar mesmo, né, as funções que estão aí sendo executadas, que estão sendo moduladas por essas áreas do sistema nervoso central. O periférico, ele acaba atuando como uma região de execução da resposta frente a um estímulo. Se a gente for lembrar, o sistema nervoso central, ele é aqui subdividido em encéfalo, medula espinal. O encéfalo, ele também pode ser subdividido. Ele vai ser subdividido em quê? Em cérebro, cerebelo e aqui também em tronco encefálico. Então, essas são as subdivisões aqui do encéfalo. E o tronco encefálico, ele também pode ser subdividido em mesencéfalo, aqui, também em ponte e bulbo. Essas são as subdivisões funcionais do sistema nervoso central da região do encéfalo. E, né, fazendo parte aí do sistema nervoso central, encéfalo, medula espinal. O sistema nervoso periférico, ele tem uma subdivisão que nós chamamos também de subdivisão funcional. O sistema nervoso periférico, né, a subdivisão funcional, ele é subdividido aqui em sistema nervoso somático, tá? Então, o sistema nervoso é o sistema que vai inervar os nossos músculos esqueléticos. Então, toda a modulação da nossa atividade de músculo esquelético, que são atividades voluntárias, principalmente relacionadas com nossos movimentos, é dada pelo sistema nervoso somático. É ele que traz, né, a resposta do sistema nervoso central e executa essa resposta lá nos nossos músculos esqueléticos. Além do sistema nervoso somático, a gente vai ter aqui o quê? O sistema nervoso autônomo, fazendo parte do sistema nervoso periférico. E aí o sistema nervoso autônomo, ele pode ser simpático e parasimpático. E esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, ele acaba, né, inervando estruturas como, por exemplo, musculatura lisa, o nosso coração, né, as glândulas do nosso corpo e dessa forma acaba modulando a atividade dessas estruturas. Então, nós temos, né, a informação chegando via receptores sensoriais lá no sistema nervoso central. O sistema nervoso central faz a interpretação desse estímulo, gera, né, a percepção desse estímulo e também executa uma resposta para esse estímulo. E essa resposta ela vai voltar pelo sistema nervoso
nervoso central, mas depois chega no sistema nervoso periférico e é o sistema nervoso periférico que vai ser o responsável por executar essa resposta. Ou vai ser via sistema nervoso somático, indo lá inervar os nossos músculos esqueléticos, ou vai ser via sistema nervoso autônomo, inervando as nossas glândulas, inervando o nosso coração, nossa musculatura lisa, tá? E aí, a partir daí, esse sistema nervoso atua no seu tecido-alvo, né? O periférico atua no seu tecido-alvo e aí modula ou regula a ação de tecidos e de células no nosso corpo. É dessa forma que nós temos toda essa orquestra sendo aí modulada, sendo comandada pelo sistema nervoso, principalmente central, tá? Então, o sistema nervoso central é quem orquestra toda essa maquinaria e o sistema nervoso periférico é aquele que vai atuar na resposta orquestrada por esse sistema nervoso central. Nós temos dois tipos de células principais que formam o sistema nervoso. Que células são essas? Os nossos neurônios e as nossas células da glia. Então, são dois tipos celulares que nós temos. Os nossos neurônios, eles têm toda uma morfologia, uma estrutura modificada, especializada para quê? Para gerar potencial de ação, para gerar, né, o impulso nervoso e para propagar, para permitir a propagação, né, a transmissão desse potencial de ação, desse impulso nervoso para uma outra célula, para um outro neurônio. Todo especializado para esse tipo de função. Como ele é extremamente especializado, ele perde uma das características das células, que é o que? De se dividir. Então, o neurônio ele não apresenta capacidade de divisão, salvo alguns neurônios que estão numa região, né, que nós chamamos de hipocampo, que faz parte ali do telencéfalo, que é, né, dentro da divisão ali do cérebro, nós temos o telencéfalo. Então, dentro ali do telencéfalo, nós temos o hipocampo, que também faz parte, né, também é considerado parte do sistema límbico, que é o sistema que controla as emoções do nosso corpo. Essa região, nós temos alguns grupamentos de neurônios que apresentam capacidade de divisão, tá? Mas nas outras regiões, no geral, no sistema nervoso, nós não temos neurônios com capacidade de divisão. Por quê? Porque eles são tão especializados que eles perdem essa capacidade de conseguir conseguir se multiplicar. Diferente, por exemplo, das células da glia. As células da glia, ou neuróglias, ou células gliais, a gente pode encontrar com esses três nomes, essas três nomenclaturas, essas células, elas, além de estar em número muito superior aos neurônios, então hoje se estima, né, pelos estudos, que nós temos em torno aí de 100 bilhões de neurônios. Nós temos 5 vezes mais, pelo menos, de células da glia. E isso é extremamente importante para o nosso organismo. Por que que é importante a gente ter tanta célula da glia? Muito mais do que os neurônios, porque essas células, elas têm função de nutrição do neurônio, de sustentação do neurônio e proteção desses neurônios. Então, se elas são células que protegem, que nutrem ali e dão sustentação para os neurônios, elas têm que estar em um número muito maior do que o número de neurônios para dar conta, né, de manter a atividade desses neurônios, porque a atividade de neurônio é 24 horas por dia, né, um metabolismo extremamente alto. Então, por isso que é importante a gente ter uma quantidade muito grande de células da glia no nosso organismo. Essas células, elas são pequenas e, diferentemente dos neurônios, as células da glia, elas têm, né, elas capacidade de se dividir, mas elas não têm capacidade de gerar impulso nervoso. Só quem gera impulso nervoso é neurônio, porque tem toda uma morfologia adaptada para essa função. Células da glia não gera impulso nervoso, também não transmite impulso nervoso, mas ela tem capacidade de divisão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma injúria, um dano, uma lesão no nosso cérebro, o que acontece naquela região? A gente não tem ali formação de novos neurônios. Aquela região que a gente tem a lesão, ela vai ser novamente repovoada, mas ela vai ser repovoada o quê? Por células da glia. Não vamos confundir, né, essa perda de capacidade, essa falta de capacidade de divisão, de multiplicação dos neurônios com plasticidade neural, tá? A plasticidade neural é diferente. Às vezes, alguns indivíduos sofrem acidente de carro, né, ou tem algum tipo de tumor que acaba lesionando algumas regiões do cérebro e acaba afetando algumas funções, deixando algumas sequelas em algumas funções do organismo. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro e acaba perdendo a capacidade de andar. Mas com fisioterapia, com outras terapias adicionais, ela acaba
né, restabelecendo parte, ou parcialmente, ou totalmente a função, consegue voltar a caminhar, às vezes com dificuldade, às vezes com uso de bengala, ou ali de um andador, ou até mesmo consegue, né, se restabelecer totalmente e voltar a andar. Por que que isso acontece se os nossos neurônios eles não se multiplicam? Isso acontece devido à plasticidade neural. Na verdade, o que que acontece na plasticidade neural? A gente tem a região aqui da lesão. Eu tinha antes esse neurônio dentro dessa região onde eu tive a lesão que se comunicava com esse daqui. E essa comunicação levava ali como resultado o movimento, por exemplo, das nossas pernas. O movimento coordenado das nossas pernas. Quando eu tenho a lesão dessa região, esse neurônio aqui, ele morre. Ele deixa de existir. E o que que acontece? Por um período, esses neurônios eles deixam de receber, né, ali a ativação desses outros que morreram. E essa função ela acaba se perdendo. Só que os neurônios, muitas vezes, os neurônios que estão em volta aqui da lesão, o que que acontece com eles? O axônio deles cresce e eles entram em contato com esses neurônios aqui. E esse contato restabelece, né, às vezes parcialmente ou às vezes totalmente, a função desses neurônios e, consequentemente, a função que eles comandavam. Isso é plasticidade neural. O neurônio que ficou ali, né, na região em volta daquela lesão ter essa capacidade de fazer com que o seu axônio cresça e consiga chegar naquela região e estimular aquele neurônio que antes era estimulado por esses que estão aqui, que morreram aqui nessa região da lesão. Isso é plasticidade neural, tá? É diferente de você ter a capacidade de multiplicação. Então, nós temos esses dois tipos celulares no nosso sistema nervoso, neurônios e também as células da glia. E cada uma aí com as suas funções. Os neurônios com geração de potencial de ação, de impulso nervoso e propagação desse impulso, e é via essa propagação de impulso que a gente tem aí, né, orquestrando o funcionamento dos demais. E as células da glia, que não tem capacidade de gerar impulso nervoso, mas tem capacidade de se multiplicar. Então, a grande importância aí desse conjunto de células é que uma vai dando suporte, né? Na verdade, as células da glia dão suporte para manutenção e funcionamento ali dos nossos neurônios, tá? Então, nós temos esses dois tipos de células presentes no sistema nervoso. Agora que a gente já viu que, né, como o sistema nervoso ele é subdividido, tanto ali a parte funcional como anatômica, e também que nós vimos que tipo de célula nós temos nesse sistema nervoso, agora a gente pode, então, voltar lá para o nosso objetivo da aula, que é o quê? Observar as características histológicas de diferentes regiões do sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Voltando lá na nossa aula, nós vamos, então, dar continuidade, né? Agora, vendo quais são as lâminas que nós vamos, então, observar e o que cada uma dessas lâminas vai solicitar em termos de estruturas que nós vamos observar. Vamos lá, então, para a nossa aula, para a gente dar continuidade. Para o desenvolvimento da nossa aula prática, a primeira lâmina que nós vamos analisar, que nós vamos explorar, é aqui a lâmina de cérebro. Lembrando que o cérebro faz parte, ali é uma das regiões do encéfalo que faz parte do sistema nervoso central. Então, aqui nós já estamos analisando a estrutura do sistema nervoso central. O que nós vamos identificar aqui de cérebro? A presença da substância branca e do que essa substância branca ela é constituída, quais são os principais constituintes da substância branca e também a substância cinzenta. Então, nós vamos olhar essas duas regiões distintas aqui do cérebro, observando quais são os seus componentes aqui dessa estrutura. Aqui, né, nós vamos então observar essa lâmina de cérebro. Nós vamos então agora abrir, né, o nosso laminário. Tá? Então aqui a gente vai observar, essa é, né, uma visão geral aqui que a gente tem lâmina do cérebro, tá? Claro que isso aqui não é um cérebro de humano, mas aqui a gente já tem uma visão geral do cérebro. Nós conseguimos observar que nós temos uma região mais periférica aqui, ó. Essa região mais periférica, ela é um pouco mais clara, desculpa, um pouco mais escura, mais densa aqui, ó, do que a região aqui, ó, mais interna. A gente consegue ter uma distinção da coloração
dessas estruturas. Aqui, ó, do cérebro é a substância cinzenta, tá? Então, toda essa região aqui, ó, é substância cinzenta. Nós só temos substância cinzenta nessa porção externa aí do nosso cérebro? Não. A gente também tem uma região interna, que é essa regiãozinha aqui, ó, tá? De um lado e do outro aqui, nós também temos substância cinzenta. Essa região é a região ali dos núcleos da base, também é substância cinzenta, tá? Então, é aqui toda essa periferia aqui, essa região mais externa do cérebro, e aqui a região dos núcleos da base. Toda essa região interna aqui do cérebro é substância branca, tá? Então, é substância branca. Então, nós temos essas duas regiões distintas aí no cérebro, que é a substância cinzenta e também a substância branca. Se a gente aumentar aqui um pouquinho, ó, vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente pegar exatamente essa diferença aqui, ó. A gente consegue observar essa diferença. Olha aqui. Se a gente olhar aqui, ó, aqui eu tenho substância cinzenta, aqui eu tenho substância branca. A gente vê que a morfologia das estruturas, elas se modificam aqui. Do que eu tenho, né? Do que é formado aqui a minha substância cinzenta? A substância cinzenta ela é formada principalmente por corpos de neurônios e também, claro, a gente encontra aí células da glia. Tem também axônios de neurônios mielinizados, axônios de neurônios não mielinizados, mas o principal constituinte dessa substância cinzenta aqui, ó, é aqui a presença dos corpos de neurônios e as células da glia, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos aumentar aqui para a gente observar. A gente consegue observar exatamente isso, ó. Isso aqui é neurônio, 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 aqui é neurônio, ó. Isso aqui é um neurônio, ó, neurônio. Aqui, ó, é um neurônio também, tá? Então, vamos colocar aqui em 20 para ficar maior ainda o nosso, ó. Aqui é o neurônio, a gente consegue inclusive ver aqui, ó, o núcleo desse nosso neurônio presente aqui, né? Então, o núcleo do neurônio, a gente consegue observar que ele bem central, ó, aqui, neurônio. Vamos ver se a gente... Aqui, ó, tem um super bonito aqui que a gente consegue observar até o prolongamento dele, ó. Aqui é o corpo celular do neurônio, aqui nós temos o núcleo bem centralizado desse neurônio, que a gente tem o prolongamento do neurônio. Olha aqui, a mesma coisa, ó. Corpo do neurônio, prolongamento dele, e aqui, onde eu tô bem com a mãozinha em cima, é o núcleo desse neurônio. Então, essa substância cinzenta ela é formada principalmente por esses corpos de neurônios, tá? Então, claro que nós temos também, além desses corpos de neurônios, nós temos a presença, por exemplo, de células da glia, né? De núcleos, a gente só consegue observar os núcleos das células da glia. Então, aqui a gente tem, aqui é núcleo de célula da glia, núcleo de célula da glia, núcleo de célula da glia. Então, a gente tem vários aqui núcleos de células da glia, ó, nessa região aqui, que é a nossa região de substância branca. Eu consigo encontrar axônio de neurônio mielinizado, por exemplo, aqui? Tem também, tá? Só que a quantidade é muito menor do que a presença dos corpos de neurônios. Por exemplo, aqui, ó, é um axônio de um neurônio mielinizado. Como que eu sei disso? Porque o neurônio mielinizado, o que a gente tem lá no neurônio mielinizado? A bainha de mielina. Mielina é uma gordura, é um lipídio. Quando faz esse processamento histológico da lâmina, o que acontece? Essa bainha de mielina ela é removida. Então, o que a gente observa na lâmina é esse espaço em branco, como se fosse um espaço vazio com uma bolinha aqui dentro, um pontinho aqui dentro. Esse pontinho aqui dentro é o axônio, é a fibra nervosa. Tá? Então, aqui ó, nós temos um axônio, né, de um neurônio mielinizado. Mas o grande constituinte aqui são os neurônios. Tá? Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, tudo neurônio isso aqui, ó. Neurônio, 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 corpo de neurônio, tá? Tudo corpo de neurônio isso aqui, ó. Tudinho corpo de neurônio, tá? Então, são os principais constituintes da substância cinzenta. Agora, vamos olhar lá, vou diminuir um pouquinho aqui, para a gente conseguir achar aqui mais fácil. Vamos observar aqui, ó, a estrutura da substância branca. Isso aqui é substância branca, ó. A gente já consegue ver, ter essa percepção, a diferença daqui para cá, tá? Então, a gente consegue observar aqui, ó, a substância branca. Vamos olhar, então, aqui, em maior aumento, o que eu consigo observar aqui na minha substância branca?
Na substância branca, quais são os principais constituintes aí? O que eu vou ter na substância branca de predominante? Na verdade, aqui na substância branca, eu vou ter o predomínio do quê? De axônios de neurônios mielinizados. Então, são axônios de neurônios que têm bainha de mielina. E também células da glia, tá? Então, os principais constituintes da substância branca são axônios de neurônios mielinizados e as células da glia. Os neurônios mielinizados são todas essas regiões em branco aqui, ó. Aqui tá mais bonitinho pra gente ver, ó. Bem aqui, ó, eu tenho aqui, né, a região onde estaria a bainha de mielina, e aqui, ó, deslocadinho no canto aqui, é aqui o meu axônio, a minha fibra nervosa, tá? Então, ali a gente consegue observar bem bonitinho isso. Aqui, ó, também, onde seria a bainha de mielina, aqui a minha fibra nervosa. Então, tudo isso aqui é exatamente mostrando essa característica. E todas essas bolinhas aqui, esses núcleos que a gente vê aqui, ó, todos esses núcleos aqui, ó, são todos núcleos de células da glia, tá? Então, aqui é tudo núcleo de célula da glia. Deixa eu ver se eu acho aqui um axônio bem bonitinho, bem representativo. Aquele que a gente mostrou ali está bem representativo. Aqui, dependendo do corte, desloca a fibra e a gente não consegue observar bem certinho aqui dentro, dentro aí, bem no centrozinho ali do nosso axônio. Aqui, ó, na verdade, está no limite aqui entre a substância cinzenta e a substância branca, ó, mas aqui é um axônio mielinizado. Olha aqui, a fibra nervosa aqui e a região onde estaria a bainha de mielina, tá? Então, aqui é bem essa região. Ó, aqui a gente vê, ó, aqui a região da bainha, aqui onde a mãozinha está, esse centro, essa bolinha no centro, é ali a fibra nervosa. Ó. Aqui a gente tem um monte, ó. Tudo isso aqui é axônio mielinizado, ó. Tudinho axônio mielinizado, tá? Então, bem característico dessa região mesmo, que é a região da substância branca, onde a gente vai ter o predomínio de axônios de neurônios mielinizados e também aqui, ó, né, todos esses núcleos aqui, que são núcleos das células da glia, tá? Então, essas são as principais regiões que a gente precisa observar aqui no cérebro. Substância branca, predomínio de, aqui como a gente observa aqui, de axônios mielinizados e células da glia, e também aqui a substância cinzenta, ó. Se a gente puxar mais para cá, aqui a gente tem substância cinzenta, em que eu tenho o predomínio dos neurônios e também de células da glia. Tá? Claro que eu acho ali ainda uns axônios de neurônios mielinizados, mas o predomínio são corpos de neurônios e presença de células da glia, ok? Então, essas são as características que a gente precisava observar aqui na nossa lâmina de cérebro. Voltando aqui na nossa aula, nós temos o quê? A nossa próxima lâmina, que nós vamos observar, que é a lâmina de cerebelo. O que eu vou observar aqui na minha lâmina de cerebelo? Eu tenho que lembrar, né, aqui que eu vou ter na minha lâmina de cerebelo, eu também vou ter o quê? A presença de substância branca e também, voltando aqui, a presença da minha substância cinzenta, tá? Então, eu vou ter ali na minha lâmina de cerebelo, voltando lá. Então, voltando aqui na nossa lâmina de cerebelo, que é a nossa segunda lâmina para ser analisada, nós vemos substância branca, substância cinzenta, para que a gente possa analisar aqui. E também nós vamos analisar as camadas das células de Purkinje, granular e molecular. Essas camadas aqui, ela não aparece nessa ordem na lâmina, tá? Mas essas camadas, elas fazem parte da substância cinzenta, elas estão na substância cinzenta do cerebelo. Então, nós vamos observar quais são as características histológicas dessas camadas aí presentes na substância cinzenta. Então, para a gente observar aqui essas características do cerebelo, né, ao microscópio óptico, nós vamos voltar novamente lá aqui no nosso atlas, para a gente observar aqui, ó, a nossa lâmina de cerebelo. Então, aqui eu tenho uma vista geral, ó, aqui do meu cerebelo.
Antes da gente falar, né, o que a gente tem histologicamente aí nessa lâmina, que função que o cerebelo executa no nosso corpo? Ele faz parte do sistema nervoso central, né, o cerebelo junto com o cérebro e o tronco encefálico, eles formam ali o encéfalo, e o cerebelo, ele tem várias funções extremamente importantes no nosso organismo. Lembrando que ele fica bem perto ali, né, do bulbo, da ponte, ali, região do tronco encefálico, mas que funções ele vai executar no nosso corpo? A gente olha aqui, ó, né, parece uma estrutura tão rudimentar, mas que na verdade executa funções que são extremamente especializadas. Por quê? Porque é o cerebelo que vai suavizar e que vai coordenar as contrações dos nossos músculos esqueléticos. Então, toda o controle, a coordenação dos nossos movimentos depende da ação do cerebelo. A nossa postura, o controle da nossa postura, o controle do nosso equilíbrio é função do cerebelo, além, né, de funções como cognição e processamento da linguagem. Então, o cerebelo, ele atua aí em diferentes funções e funções importantes para o nosso corpo. Então, nós vamos agora, a partir de agora, observar quais são as características histológicas principais aqui dessa estrutura. Então, nessa visão geral que nós temos aqui, a gente já de cara, a gente já consegue observar duas coisas, que nós temos aqui a presença da substância cinzenta, aqui, ó, mais externa, tá? Então, isso aqui tudo é substância cinzenta mais externa. E aqui, ó, esse interior aqui, ó, do cerebelo é substância branca. Então, de cara, a gente já consegue observar a camada mais externa aí, mais escura, a substância cinzenta, e essa camada mais clara, onde está a minha mãozinha, que é, né, a substância branca. Essas projeções aqui, ó, que nós vemos, ó, cada uma dessas aqui, ó, aqui uma projeção, aqui outra projeção, aqui outra projeção. Essas projeções, elas são chamadas de folhas do cerebelo, tá? E são formadas tanto por substância cinzenta, se a gente olhar, ó, externamente aqui, substância cinzenta, quanto por substância branca. Então, esse meinho aqui, ó, é substância branca, tá? Então, as folhas do cerebelo são tanto formadas por substância branca, como também formadas por substância cinzenta. Se a gente aumentar aqui essa região, ó, não vamos aumentar muito não, para a gente conseguir observar exatamente essa questão aqui dessas folhas, ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma folha do cerebelo, substância cinzenta externa, aqui, ó, mais escurecida, e aqui dentro a substância branca, né, interna mais clara, tá? Então, são as estruturas que a gente consegue observar aí. Se a gente aumentar mais um pouquinho aqui, ó, a gente consegue observar que essa substância cinzenta aqui, ó, ela é formada por 3 camadas. Essa aqui, mais externa, que nós chamamos de camada molecular, desculpa, essa daqui, ó, que tem esses pontinhos mais rosinhas aqui, ó, grandinhos, essa é a camada de células de Purkinje, e essa daqui, ó, é a camada granular. Se a gente aumentar ainda mais aqui, vamos procurar uma região que a gente consiga. Aqui dá para a gente observar, ó. Aqui eu tenho essa minha camada molecular, ó, essa mais rosa aqui, ó, mais grossinha, mais espessa aqui. Essa daqui, ó, onde eu tenho essas células grandes aqui, é a camada de células de Purkinje, e essa aqui mais interna é a camada granular. Deixa eu ver se eu acho uma região que esteja mais bonitinha para a gente observar. Ó, aqui. Vamos olhar aqui, ó, exatamente isso, ó. Nós temos aqui a camada molecular, essa rosa mais clarinha aqui. De cara, a gente também consegue observar o que essa camada molecular, ela tem pouquíssimas células, né? Então, a gente tem uma quantidade muito pequena de células aí. E é nessa camada que a gente vai encontrar os neurônios, que nós chamamos de neurônios em cesto, e também os neurônios estrelados, tá? Então, uma característica importante dessa camada molecular aqui, ó, é exatamente a presença de pouquíssimas células, como a gente vê aqui, e a presença desses neurônios em cesto, desses neurônios estrelados. Passando a camada molecular, que é mais externa, nós vamos ter o quê? A camada de células de Purkinje, ó, como a gente observa aqui, ó.
tá? Então, é uma camada mesmo que vai se formando aqui, ó, dessas células aqui, que são chamadas de células de Purkinje, que são, como a gente observa aqui, ó, são células grandes, ó, né? Então, as células de Purkinje, elas são células grandes, elas têm um núcleo bem evidenciado, como a gente observa aqui, ó, então a gente consegue ver bem aqui a presença do núcleo, dentro aí, né, bem mais centralizado nessa célula, núcleo grande, uma célula grande com núcleo grande, e também apresenta aqui, ó, prolongamentos. Aqui a gente consegue observar benzinho, ó, o prolongamento aqui dessa célula de Purkinje. Algumas, dependendo do corte, a gente não consegue observar direitinho, não, tá? Então, aqui quase a gente não vê o núcleo, ó, mas tem um prolongamento. Aqui, ó, a célula de Purkinje, célula grande, núcleo bem evidente, grande aqui, tá? Então, se a gente for correr aqui a nossa lâmina, a gente vai achar essas células de Purkinje e vai observar que ela é uma célula grande, com núcleo bem evidente, mais centralizado, e apresenta aí esses prolongamentos, tá? Então, essa aqui é a camada de células de Purkinje. E mais interiormente aqui na substância cinzenta, então, tudo isso aqui, ó, é substância cinzenta, camada molecular, camada de células de Purkinje, camada aqui granular. Na camada granular, a gente já observa o quê? Que tem uma grande quantidade de células, né? Então, ela tem uma quantidade enorme de células, mas são células que apresentam o quê? Núcleos, né? São células pequenas, porque se a gente for observar aqui, ó, olha o tamanhozinho do núcleo dessas células, tá? Então, essas células, elas lembram muito linfócito, tá? Então, nessa camada aí granulosa, a gente tem essa quantidade enorme, né, dessas células pequenas que lembram muito os linfócitos. Conseguimos observar que em regiões aqui, ó, mais rósea, ó, essas regiões mais róseas aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. Agora, ó, essas regiões aqui, ó, mais rosadas, que nós vemos aqui entre aqui essas células, essas regiões são chamadas de glomérulos cerebelares, tá? Que são regiões onde ocorre o quê? Sinapses mais complexas e são características dessa camada granulosa da substância cinzenta do cerebelo, ok? Então, essas são as regiões que nós vemos aqui, ó, formando a substância cinzenta aqui no cerebelo. E mais aqui internamente, nós temos o quê? A substância branca, tá? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, já é substância branca. Aqui a gente já tem a camada granulosa já da substância cinzenta, mas isso aqui, ó, tudinho aqui, ó, é substância branca. Aqui no cerebelo, a gente também tem a mesma constituição, tanto de substância cinzenta quanto de substância branca, que a gente vê lá no cérebro, né? Que é o quê? A substância cinzenta formada principalmente por corpos de neurônios e células gliais, e a substância branca sendo formada principalmente por axônios de neurônios mielinizados, tá? Claro que a gente encontra também algumas células gliais aqui no meio, ó, né? Mas é principalmente axônios de neurônios mielinizados. Então, a constituição que a gente tem, né, o mesmo predomínio de estruturas que nós temos lá na substância branca e cinzenta do cérebro, nós também temos aqui no cerebelo, ok? Então, aqui nós conseguimos observar essa diferença da substância branca, da substância cinzenta e a diferença das camadas aqui no cerebelo. Vamos observar aqui, ó, nós conseguimos observar exatamente aqui, ó, a fileira, ó, de camada de células de Purkinje. Olha aqui, bem bonitinho, olha aqui, ó, a fileira de camadas de células de Purkinje. Então, aqui a camada molecular, as camadas de células de Purkinje, camada granulosa, e aqui, ó, onde vai a minha setinha, é aqui a minha substância branca, tá? Então, aqui a gente consegue observar, ó, as células de Purkinje, células grandes, né, com os prolongamentos. Então, aqui a presença, ó, dos prolongamentos aqui dessas células de Purkinje, tá? Então, nós conseguimos observar aí as 3 camadas da substância cinzenta e a presença aqui da substância branca mais, né, aí na região interior, na região mais interna do cerebelo, tá? Então, essas são as características histológicas principais que nós precisamos observar aqui na nossa lâmina de cerebelo. Então, voltando lá para a nossa aula, né? Então, nós conseguimos identificar na nossa lâmina ali substância
substância branca e substância cinzenta e as diferentes camadas presentes ali na substância cinzenta no cerebelo. Agora que nós já observamos aqui o cerebelo, nós vamos então para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de medula e gânglio. Então, na verdade, essa lâmina, ela tem duas estruturas que nós vamos observar aqui. A medula, tá? Então, nós vamos começar observando a medula espinhal aqui e depois nós vamos observar o gânglio. Por quê? Porque são estruturas diferentes, com características diferentes. A medula é parte do sistema nervoso central, né? A medula espinhal ou espinal é parte do sistema nervoso central e o gânglio já é parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, nós vamos observar essas duas estruturas nessa lâmina. Vamos começar pela medula espinhal. Na medula espinhal, o que é que nós vamos identificar? Substância branca, substância cinzenta. Sempre lembrando que a constituição, os componentes da substância branca e cinzenta, tanto na medula quanto no cerebelo, quanto no cérebro, é a mesma, tá? Substância branca com predomínio aqui das fibras nervosas ou axônios mielinizados e células da glia e substância cinzenta com predomínio de corpos de neurônios e presença das células da glia. Sempre aqui a gente vai ter a mesma constituição. Qual é a diferença da substância branca e substância cinzenta da medula espinhal para as demais estruturas? A diferença é o seguinte, lá no meu cérebro, tá? Então, vou desenhar bem feinho aqui a minha medula, tá? Então, essa aqui é a minha medula. Aqui é a minha medula. E aqui é o meu cérebro, tá? No meu cérebro, o que que eu vou ter aqui? Substância cinzenta mais externa, substância branca mais interna. Aqui na minha medula espinal, o que que eu vou encontrar? A minha substância cinzenta interna e a minha substância branca externa. É o contrário, tá? Então, aqui a localização da substância branca e cinzenta na medula espinal, ela é diferente da localização que a gente encontra lá no cérebro e no cerebelo. No cérebro e cerebelo, substância cinzenta é externa, substância branca é interna. Na medula espinal, substância cinzenta é interna, substância branca é externa. Mas a constituição é a mesma, os componentes são os mesmos que a gente vai aqui observar. Então, na nossa primeira etapa dessa lâmina, nós vamos observar essas características histológicas da medula espinal. Depois que a gente observar essas características, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, então, partir para a observação do gânglio, tá? E aí nós vamos, então, observar a estrutura do sistema nervoso aqui periférico. E aqui no gânglio nós vamos observar o quê? A presença dos corpos celulares de neurônios. Por que presença de corpos celulares de neurônios? Porque o gânglio, ele é o quê? Ele é um grupamento, né? Um agrupamento de corpos celulares de neurônios. Então, nós vamos observar a presença desses corpos celulares de neurônios, as suas características morfológicas, e também nós vamos observar no gânglio a presença dessas células satélites. Como que elas se apresentam? Como que a morfologia dessas células e também, né, qual é a função, sempre trazendo aqui, além da estrutura que nós estamos observando, trazendo também o que? A função dessa estrutura dentro aí dessa região. Então, aqui no gânglio, nós vamos observar esses dois componentes, fazendo o link, né, relacionando aí com as suas funções. Então, agora nós vamos partir para a nossa lâmina, para a gente observar aqui a nossa lâmina de medula gânglio. Então, se a gente abrir aqui, ó, aqui nós temos uma visão geral, essa lâmina que nós temos de medula e gânglio. Onde que vai estar, né? Onde que está aqui a minha medula espinhal? Onde que está o meu gânglio? Essa estrutura aqui, ó, é a medula espinal. Essa estrutura aqui é o meu gânglio, tá? Então, nós vamos começar
primeiro com aqui a medula, depois a gente observa aqui o gânglio. O que eu vou observar aqui nessa, né, visão mais panorâmica aqui da minha medula? Eu até posso aumentar aqui mais um pouquinho para a gente observar. A gente consegue observar de cara alguns componentes, né? Se a gente olhar aqui bem, ó, nós vamos observar que existe uma região delimitada aqui, ó, mais centralmente, essa região aqui, ó, que é um pouquinho, né, mais diferenciada, ela é um pouquinho mais escura, né, do que a região mais externa aqui, ó. Tá? Então, essa região mais externa, ela é diferenciada aqui, ó, dessa região mais interna aqui, ó, que se a gente for contornar aqui, essa região mais interna, que é a substância cinzenta, ela lembra uma letra H ou uma borboleta. Tá? É bem característico isso aí na formação da medula espinhal. Então, essa região mais interna é a substância cinzenta. Toda essa região mais clara fora aqui, ó, é substância branca. Aqui bem no centro, ó, eu vou ter o quê? Esse, como se fosse um canalzinho mesmo, é um canal, tá? Que é chamado de canal central, tá? E aqui em volta, ó, parecendo uma cápsula mesmo, ó, tudo essa aqui em volta, ó, essa estrutura aqui em volta, isso aqui são as meninges, tá? Eu tenho como diferenciar uma da outra? Não. Eu só consigo observar que ele tem meninges protegendo aí. Só para a gente lembrar, nós vamos ter lá como as meninges, né, formando aqui essa estrutura aqui, as nossas três meninges, a mais externa, né, aqui a dura mater, a mais externa, a intermediária, nós temos a aracnoide e a mais interna, a pia mater, tá? Então, aqui a gente não consegue diferenciar essas três estruturas, essas três meninges uma da outra, mas nós conseguimos perceber que elas estão aqui, claro, com função aqui o quê? De proteção desse sistema, dessa estrutura que faz parte do sistema nervoso central, tá? Então, lembrando que as meninges, elas conferem o quê? Proteção mecânica ao sistema nervoso central e também, né, ela carrega, além de ter essa proteção mecânica, carrega aí nutrientes que são necessários para serem utilizados pelos neurônios. Por que carrega nutrientes? Por que tem essa função de proteção? Porque aqui entre a camada, né, a membrana intermediária, que é a aracnoide, e a mais interna, que é a pia mater, nós temos um espaço que é chamado de espaço subaracnoide. E nesse espaço nós temos o quê? A presença do líquor, tá? A presença do líquido cérebro espinal. Então, aí nós vamos ter o quê? A presença desse líquido que confere proteção a esse sistema e também carrega nutrientes que vão ser utilizados aí no metabolismo dos neurônios, tá? Então, essa é a grande importância da presença dessas meninges, proteção, né? E também carregar aí nutrientes para essa região. Se a gente for observar aqui, ó, aqui a gente já também consegue observar, ó, uma asa de borboleta, aqui a outra asa de borboleta, essa é a região da substância cinzenta, essa é a região da substância branca. Então, vamos aumentar aqui, ó, para a gente observar exatamente essa diferença. Olha como é diferente a constituição dessa região e a constituição dessa outra região aqui. Substância branca, substância cinzenta. Então, aumentando ainda mais aqui, olha aqui como é diferente a substância cinzenta da substância branca. Se eu aumentar aqui a minha substância cinzenta, vamos observar aqui na substância cinzenta o que eu vou encontrar aqui nessa região. Eu vou encontrar exatamente aqui, ó, né, a presença dos meus corpos de neurônios, ó, quanto corpo de neurônios, isso aqui é tudo corpo de neurônio, tá? Todos esses maiores aqui, ó, tudo corpo de neurônio. Então, aqui eu vou encontrar a presença, né, dos meus corpos de neurônios, predomínio desses corpos de neurônios e também de núcleos das células da glia, tá? Então, todos esses pequenininhos aqui, ó, esses pontinhos pequenininhos que a gente vê em volta, é tudo célula da glia, tá? Então, aqui também a composição aqui da substância cinzenta é o predomínio de corpos celulares e a presença das células da glia. Se a gente correr aqui do lado, ó, vamos observar aqui. Aqui já é a nossa substância branca. Olha a diferença da constituição. Então, aqui, ó, voltando aqui, na nossa região de substância branca, ó, o que eu vou ter aqui?
nós vamos observar que a gente tem o quê? Um predomínio, ó, de todas essas estruturas aqui, ó, que são o quê? Axônios de neurônios mielinizados. Isso aqui tudo é axônio de neurônio mielinizado, ó. Tudo axônio de neurônio mielinizado. Então, eu consigo observar a região, né, o vazio, que seria onde estaria a mielina, e aqui, né, a fibra nervosa. Ó, fibra nervosa, aqui onde estaria a mielina, fibra nervosa, onde estaria aqui a mielina, né, a fibra nervosa aqui mais central. Então, toda essa região a gente consegue observar o predomínio da presença desses axônios de neurônios mielinizados e também células da glia. Esses pontinhos que a gente vê aqui, ó, tá? Perdidos aqui no meio, isso aqui tudo é célula da glia. Então, aqui na substância branca, a gente também tem a mesma constituição da substância branca lá, que a gente observa no cerebelo, que a gente observa lá no cérebro, ok? Então, nós vamos observar o quê? A presença desses axônios de neurônios mielinizados e também a presença de células da glia, ok? Então, é bem diferente a constituição aqui. Olha como aqui a gente tem os corpos de neurônios. Claro, ó, isso aqui, ó, é um neurônio, um axônio de neurônio mielinizado. A gente também encontra na substância cinzenta, mas em muito menor número se a gente for fazer a comparação com a substância branca. Então, a substância branca aqui, ó, ela tem essa cor esbranquiçada. Por que ela tem essa cor esbranquiçada? Né? Por que ela é chamada de substância branca? Ela é chamada de substância branca por quê? Porque quando, né, como ela tem ali formando a sua estrutura esses axônios, o predomínio desses axônios com a mielina é o quê? Ela é uma gordura, ela é um lipídio. Então, em volta ali do axônio, ela tem todo esse lipídio. Que cor que é a gordura? Se a gente lembrar, né, da nossa casa, da nossa cozinha, quando a gente cozinha uma carne, o que a gente faz? A gente cozinha a carne, uma carne com gordura. Quando essa carne ela esfria, se a gente olhar a gordura, que cor que ela tem? Meio amarelada, meio esbranquiçada. A substância branca tem essa cor, devido à presença da bainha de mielina. Por quê? Porque a mielina é uma gordura. Então, essa denominação substância branca vem da presença da mielina, vem dessa característica dela deixar esbranquiçada a região, tá? Então, como lá na substância cinzenta praticamente não tem mielina, não tem axônio mielinizado, tem muito corpo de neurônio e tem muita célula da glia, é uma região um pouco mais escurecida. Então, por isso que a gente consegue delimitar, né, até macroscopicamente, olhando a olho nu. Se a gente pegar um cérebro, um cerebelo, uma medula espinal, olhar a olho nu, a gente consegue identificar as duas regiões diferentes, de substância branca e substância cinzenta. Tá? Devido aí essa característica de ter ou não maior quantidade de bainha de mielina ali nos axônios que estão presentes na região. Voltando então lá na nossa lâmina, só para a gente finalizar, nós vimos então que nós temos essas duas regiões que são bem distintas, né? Olha aqui a substância branca e aqui a substância cinzenta, com esses corpos de neurônios aqui bem evidentes, bem marcados, né? A gente consegue observar bem aqui a presença do núcleo, um núcleo bem marcado, um núcleo bem corado com hematoxilina. Por que cora com hematoxilina esses núcleos, né? Por que eles ficam bem corados com hematoxilina? Porque a hematoxilina, ela vai corar o quê? Ácido, né? Então, se a gente lembrar, o núcleo, ele tem o que? Ácido nucleico. Então, por isso que ele marca que ele cora bastante aqui, ó, com a hematoxilina, tá? Por isso que a gente consegue ver bem evidenciado aí essa região. Se a gente diminuir aqui um pouquinho, nós vimos que bem aqui central, ó, nós temos esse canal que é chamado de canal central. Então, se a gente observar aqui, o canal central, ele é revestido aqui, ó, por essa camada de células. São células mais cuboides. Que células são essas? Essas células são células ependimárias. Célula ependimária é um dos tipos de células da glia que nós temos. Aqui, né, a célula ependimária, ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque a célula ependimária, ela é responsável pela produção do líquido cerebroespinal, tá? Então, essas células aqui, ó, que estão revestindo aqui o canal central, elas são responsáveis por produzir o líquido cerebroespinal, que tem função
de poucos mecânicos e também carrega aí nutrientes importantes para os neurônios, tá? Então, esse aqui é o canal central e essa é a camada de células ependimárias que reveste aqui o canal central e que produzem ali o líquido cérebro espinal, ok? Agora que nós vimos as estruturas importantes, né, aqui da nossa medula espinal, nós vamos diminuir aqui e vamos ali para outra estrutura que nós queremos observar aqui, que é o gânglio nervoso. Lembrando que o gânglio, ele, né, na verdade, faz parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, o gânglio faz parte do sistema nervoso periférico e é um agregado de corpos de neurônios, claro, localizados fora do sistema nervoso central. Tá? Então, aqui nós temos uma visão geral aqui desse gânglio nervoso. Nós temos aqui dentro um acúmulo de corpos de neurônios que é revestido aqui, ó, por uma cápsula. Ó, se a gente observar, ó, onde está passando a mãozinha, aqui nós temos uma cápsula de tecido conjuntivo. Tá? Que acaba aí revestindo esse gânglio, tá? Então, dentro nós temos todos esses círculos aqui são corpos de neurônios e fora nós temos aqui essa cápsula de tecido conjuntivo. Vamos aumentar aqui para a gente observar exatamente isso, ó. A cápsula de tecido conjuntivo aqui externo revestindo e dentro, ó, todos esses círculos que nós vemos aqui, tudo isso aqui é corpo de neurônio, tá? Então, nós observamos bem aí a cápsula e os corpos de neurônio. Se a gente observar aqui, se a gente aumentar mais um pouco e analisar aqui essas estruturas, essas células, olha aqui, a cápsula de tecido conjuntivo, aqui, né, os meus corpos de neurônios. Se a gente observar, ó, esses corpos de neurônios, eles são o quê? São células grandes, né? São células mais esféricas e dentro, ó, a gente consegue observar um núcleo que parece uma vesícula, tá? Então, como ele parece uma vesícula, a gente chama, né, de núcleos vesiculosos, tá? Devido a essa aparência aqui, ó, de vesícula, mas o núcleo é bem evidente, as células, os neurônios são grandes, são mais esféricos, tá? Formando aí esses grupamentos, formando os gânglios. E em volta desses corpos aqui, ó, se a gente observar, nós temos vários núcleos de células por aqui, ó, isso aqui, ó. Tudo em volta, esses núcleozinhos pequenos aqui, ó, tudo isso é núcleo de célula, ó, de células satélite, tá? A célula satélite, ela é uma célula da glia também, uma célula da glia do sistema nervoso periférico. Qual é a função dessas células satélites aqui? Vamos correr aqui para a gente observar, ó. Tudo isso aqui, corpo de neurônio, ó, o núcleo bem evidente, são grandes, esféricos. Olha aqui as células satélite. Essas células satélites aqui, que são células da glia, elas têm função de sustentação para esses neurônios, tá? Então, a função aí das células satélites é de sustentação para esses neurônios. Então, aí a gente observou, então, as características importantes e principais que nós temos que observar aqui na lâmina de gânglio. Então, agora que nós já vimos a medula espinal e vimos, né, aqui o gânglio, nós vamos voltar lá para a nossa aula para continuar com a nossa última lâmina, que é a nossa lâmina de nervo, tá? Lá no meu gânglio, o que que eu tinha? Um agrupamento de corpos de neurônios. E aqui o meu nervo, o que que é o meu nervo? O meu nervo, ele vai ser o quê? Um agrupamento de fibras nervosas, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Um agrupamento de fibras nervosas. Ok? Então, enquanto lá no meu gânglio eu tinha agrupamento de corpo de neurônio, aqui eu vou ter um agrupamento de fibras nervosas. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter feixes de fibras, né? Em que eu vou observar, né? Vai ser feito um corte aqui desse feixe de fibras e eu vou, então, observar esse feixe de fibras. O que que eu tenho que identificar aqui no nervo? A presença do epineuro, o que que significa esse epineuro, qual que é a importância dele, do perineuro, o feixe nervoso propriamente dito e a presença aqui do endoneuro. Então, essas são as características que nós vamos observar nessa nossa lâmina de nervo, que nada mais é do que um grupamento de feixes, né, de fibras nervosas. Então, voltando lá no nosso laminário,
Nós vamos, então, aqui nós temos os corpos de neurônios, então nós vamos lá, nossa lâmina de nervo, tá? Então, aqui nós vamos ter esses grupamentos de fibras nervosas. Então, aqui, ó, se nós observarmos, ó, estes são os grupamentos de fibras nervosas que nós temos, tá? Então, nós temos vários grupamentos aqui dentro nessa estrutura que a gente está observando. Se a gente olhar aqui nessa visão geral, todos esses grupamentos que nós chamamos de fascículos, então cada círculo desse aqui, ó, é um fascículo. Fascículo é formado por um conjunto de fibras nervosas juntas. Então, todos os fascículos juntos, eles são revestidos, ó, por uma cápsula, que é bem aqui onde eu estou passando a mãozinha, ó, por uma cápsula. Essa cápsula externa que reveste todos os fascículos juntos, ela é chamada de epineuro, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Essa cápsula mais externa envolvendo todos esses fascículos que nós chamamos de epineuro. Essa cápsula, ela é formada também por tecido conjuntivo e daí esse tecido conjuntivo, ele pode ser denso, modelado ou denso não modelado, aí depende da região que a gente está observando, tá? Então, é uma cápsula de tecido conjuntivo que vai revestir aqui todos os fascículos desse nervo, tá? Então, aqui nós temos os fascículos, aqui nós temos aqui o epineuro. Cada um desses fascículos, se a gente observar, ó, vamos aumentar aqui, epineuro, o fascículo. Cada um desses fascículos, ó, tem uma cápsulazinha, né? Tem uma região aqui, ó, que envolve uma cápsula que envolve o fascículo, ó. Todos eles têm essa cápsula que os envolve, ó. Né? Aqui é corado mais rosa, um rosa mais intenso, ó. Essa região aqui, ó. Essa cápsula, né, que vai aqui envolver esse fascículo aqui, ele é chamado de perineuro, tá? Então, também é formado de tecido conjuntivo e reveste aqui, então, cada um dos fascículos, tá? Então, aqui a gente vê o perineuro, aqui, ó, a gente tem o perineuro desse fascículo aqui do lado. Se a gente correr aqui, ó, esse aqui é um outro fascículo, aqui, ó, é o meu perineuro. Ah, aqui está deslocado. Isso aqui é por conta do processamento histológico que deslocou, mas ele, né, ele está aqui em volta aqui desse fascículo, tá? Ó, aqui é a mesma coisa, eu tenho o perineuro em volta aqui do meu fascículo, ó, tá? Então, aqui epineuro, aqui perineuro. E aqui é o meu fascículo, formado aí pelo conjunto, pelo agrupamento de feixes nervosos, tá? Então, se a gente aumentar aqui, para a gente observar, ó, vamos aumentar mais um pouquinho, ó, a gente ainda consegue observar aqui, ó, o perineuro, tá? Então, bem aqui, bem destacado aqui, epineuro, perineuro, aí revestindo o fascículo. Se a gente observar, vamos colocar aqui no aumento de 20, né, como se a gente estivesse utilizando uma objetiva de 20, na verdade, o nosso aumento aqui deve ser total de 200 vezes, né? Porque se a gente for lembrar, aqui é a minha objetiva de 20, então ela promove um aumento de 20 vezes, e eu ainda tenho um aumento que a ocular do meu microscópio promove, que geralmente é de 10, tá? A maioria dos microscópios, a ocular, o aumento é de 10. Então, o meu aumento total final é o quê? 10 vezes 20, é 200 vezes. Tá? Então, aqui é como se eu tivesse aumentado 200 vezes a estrutura que eu quero observar. Como eu falei, o nervo, ele é um agrupamento de quê? De feixes de fibras, tá? Então, aqui, se a gente olhar, ó, a mesma característica, ó. Aqui eu tenho feixe de fibra nervosa, tá? Que é mielinizada, porque a gente consegue ver esse espaço vazio que antes era ocupado pela mielina. E aqui no centro, a minha fibra nervosa, tá? Então, se a gente observar, ó, é tudo fibra nervosa. Vamos correr aqui diminuir um pouquinho, correr aqui para o nosso lado, para a gente observar aqui, ó, nesse maior aqui, ó, a mesma coisa a gente consegue observar, ó, como se fosse o espaço vazio, a fibra lá dentro, o espaço vazio, a fibra lá dentro, tá? Então, é tudo grupamento de fibra nervosa. Olha aqui, ó, o espaço vazio, antes ocupado pela mielina, e aqui, ó, nós temos a fibra nervosa aqui no interior, ó. Aqui dá para ver certinho isso aqui.
Aqui, uma outra característica que a gente tem, uma outra importância que nós temos que destacar aqui para a estrutura, é que se a gente olhar aqui, ó, em volta aqui de cada uma das fibras, ó, tem uma cápsulazinha, um revestimento aqui de tecido conjuntivo. Esse revestimento aqui, ó, da fibra nervosa é chamada de endoneuro, tá? Então, revestindo a fibra nervosa, eu vou ter o endoneuro, que também é formado por tecido conjuntivo. Então, aqui eu vou ter o quê? Axônios mielinizados, tá? Com a minha fibra nervosa aqui, né? No meio, a região aqui como se tivesse um espaço vazio, e em volta aqui, ó, esse tecido conjuntivo, essa camada de tecido conjuntivo aqui, que é o endoneuro, tá? Então, aqui eu vou ter várias camadas de tecido conjuntivo. Aqui o epineuro, que reveste todos os fascículos, revestindo cada um dos fascículos eu vou ter o perineuro, e aqui, revestindo cada uma das fibras nervosas, eu vou ter o endoneuro. Tá? Então, essas são as características importantes que precisam ser aqui evidenciadas nessa estrutura aqui do nervo. Estão me ouvindo, turma? Estamos, Lara. Então, pessoal, agora a gente, né, realizou a análise das lâminas, nós finalizamos a análise dessas lâminas, e aí a gente estudou um pouquinho, através dessa análise, as estruturas do sistema nervoso central e periférico, e observamos as características histológicas desse laminário, né, dessas lâminas que a gente pôde observar, e juntamente com essa associação da histologia, a gente conseguiu identificar algumas funções dessas estruturas e o mais importante de tudo, que é a importância de manter todas essas estruturas funcionando perfeitamente para manter a homeostasia corporal. Né? Vocês vão ouvir muito isso nessa disciplina, sobre a homeostasia corporal, que é o equilíbrio do nosso corpo. Né? É mantendo todas as estruturas do nosso corpo em pleno funcionamento, né? Para poder a gente conseguir executar as nossas, né? Todas as nossas funções, né? O fato de nós andarmos, de nós enxergarmos, né? De nós falarmos, tudo também envolve o sistema nervoso e propicia isso. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? Eu vi um pouco importante da aula. Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente? Vocês estão me ouvindo, turma? Sim, Lara. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre o sistema nervoso que foi observado na nossa aula? Então, turma, a gente, né, finaliza a nossa aula de hoje, né, a nossa primeira aula da disciplina, nossa primeira aula prática da disciplina de sistema nervoso e cardiorrespiratório.